Eu sou Persiliana, sou assistente social. Durante alguns anos, até bem recentemente, eu coordenei um programa de saúde mental voltado aos trabalhadores da universidade, com uma equipe interdisciplinar, né? Então, assim, eu queria primeiramente agradecer, né, ao sindicato e a presença também de vocês, né, por ter me chamado e vocês aqui estarem presentes, na verdade, para a gente trocar algumas ideias, né? Provavelmente, muitas das coisas que eu vou falar aqui, vocês sabem porque vivem, né, a situação. Então, vamos tentar aqui trazer alguns elementos que a gente possa refletir melhor sobre as nossas condições de saúde, né? Ou a relação entre o trabalho e o processo de saúde e doença, né? E aí eu gostaria de destacar essa primeira afirmativa aí, né? Saúde do trabalhador não se vende nem se delega, se defende. Essa afirmativa tem a ver com uma história, né, de construção desse campo de conhecimento, de trabalho, de atuação, que a gente conhece como saúde do trabalhador, né? Mas que, na verdade, para além dessa frase, saúde do trabalhador, essa expressão, ela é muito mais ampla do que só pensar a saúde de quem trabalha, né? Quando a gente fala saúde do trabalhador, na verdade a gente quer resgatar um conceito de entendimento, inclusive, da realidade, para que a gente possa, a partir do entendimento da nossa realidade, a gente pensar formas de intervir para transformar essa realidade, no caso da saúde, né? E isso tem a ver com uma história, que é a história de um movimento operário, tanto uma proposta de intervenção sobre a questão da saúde, que nasce dos trabalhadores, né? Então, eu vou passar muito rapidamente, assim, um primeiro contexto histórico, que acho que é importante para a gente entender a realidade, a gente também entender um pouquinho essa travessia aí ao longo do tempo, né? Então, essa contextualização é para a gente poder entender também de onde a gente está falando, né? O que a gente está querendo dizer, na verdade, tá? Então, assim, o tema da saúde do trabalhador, hoje, assim, normalmente conhecido como medicina do trabalho ou saúde ocupacional, né? É o que no dia a dia os trabalhadores costumam ouvir ou falar: eu vou no médico do trabalho, ou eu passei na perícia, enfim. De fato, essa também é uma área, um campo de conhecimento e intervenção importante, obviamente, mas ela é limitada a uma percepção da doença relacionada ao posto de trabalho e, vamos dizer assim, ao ambiente de trabalho. O limite, né, da medicina do trabalho, da saúde ocupacional, vamos dizer assim, é o chão da fábrica, né? É o contrato formal de trabalho, né? Ninguém que esteja fora de uma relação formal de trabalho vai falar: eu vou no médico do trabalho. Só vai no médico do trabalho quem tem uma relação formal de trabalho, seja para um exame admissional, seja para um exame periódico, para um exame demissional, nos momentos de perícia, de retorno, né, da perícia e tudo mais. E a saúde do trabalhador é muito mais ampla. Inclui isso, não exclui esse processo também, essa parte importante, né, do nosso cotidiano, mas é muito além disso. Isso tem a ver com uma história, uma construção teórica, vários debates e também o desenvolvimento de conhecimento científico acerca dessa área, tá? Então, é só para a gente localizar. A minha opção, no caso, né, quando eu escolho falar sobre esse tema, sob uma determinada ótica, né, eu parto de uma leitura da realidade, que é a leitura sobre o sistema econômico que nós vivemos, o sistema de produção, que determina todo o restante da nossa realidade. Determina as instituições, a forma como nós as conhecemos, né, desde as instituições de saúde, do judiciário, né, as instituições políticas, enfim, que nós conhecemos a partir de uma forma de se organizar a sociedade, que vamos chamar aqui de sociedade capitalista.
nessa sociedade que a gente vive, se a gente vai falar de saúde do trabalhador, a gente vai falar do quê? Do trabalho. Então, que trabalho é esse? O que é o trabalho dentro desse sistema? O trabalho, na verdade, é uma relação entre aqueles que possuem, são os donos, né, dos meios de produção, e aqueles que vendem a sua força de trabalho, sua força física, mental, né, intelectual, e em troca de uma ação recebe um salário ou algo em troca, né? Então nós vamos ter pessoas, então nós vamos ter um grupo que concentra e que são os donos desse meio de produção. Por exemplo, aqui nós vamos falar Petrobras, nós vamos falar da instituição, vamos dizer assim, Estado, né? Já que é uma estatal. Mas se a gente tivesse numa empresa privada, seria o dono da fábrica, o dono da empresa, é dono das mesas, do equipamento que se usa, do computador, da máquina, da vassoura, do papel, da impressora, de tudo. O trabalhador vai só emprestar sua força de trabalho, né? E ele vai lá executar. Então, a partir desta relação que é importante a gente entender a questão da saúde. Por quê? Porque o trabalho ele é constituído dessa forma, de maneira distanciada de nós. A gente vai lá, produz alguma coisa, recebe lá, no caso, o nosso salário, mas nós não somos donos daquilo que produzimos. A gente não tem, vamos dizer assim, poder sobre aquilo que produzimos. Ou cada um produz um pedaço, depois junta tudo e a gente não tem sequer noção, muitas vezes, daquele conjunto. Já esse processo, a gente já pode entender como um processo adoecedor, né? Por quê? Quando eu digo assim, o trabalho alienado é trabalho mortificado, forçado, sofrido, limitado, porque esse trabalho é um trabalho sem sentido real. O sentido mais imediato dele, e às vezes o único, e olhe lá, é para a nossa sobrevivência. Então, tipo, por que você trabalha? Quando você fosse perguntar aqui, por que cada um trabalha? Qual seria a primeira resposta? Ou a resposta mais imediata, ou muitas vezes a única resposta. Eu trabalho para sobreviver. Trabalho porque eu preciso me sustentar minha família, pagar minhas contas, certo? Claro que o trabalho é um meio de subsistência, isso é importante. E isso também é, de uma certa forma, gratificante, né? A pessoa se sentir produtiva. Porém, esse trabalho que não tem a ver com a gente, eu trabalho em qualquer coisa, né? Porque quantos de nós podemos escolher em que trabalhar? Para que a gente possa resgatar um pouco da nossa vocação, do nosso sentido, dar um sentido de felicidade, né? De realização, né? Então, na maioria das vezes, as pessoas trabalham no que elas conseguem trabalhar, ou às vezes até se preparam, mas não era o trabalho dos sonhos, mas ela precisa trabalhar. Então, esse trabalho, ele se torna um trabalho distanciado, né? Que é o que a gente chama alienado, estranhado. Essa já é uma forma, né? Porque o homem, ele nasceu com um poder de criação, né? De pensar, de transformar a realidade e produzir alguma coisa. Mas quando ele está distanciado disso, ele só empresta sua força física ou mental, ele começa a se desconectar. E isso é importante a gente perceber, né? Por quê? Porque tem a ver, na verdade, com as nossas condições de trabalho. A primeira condição, a grande condição de trabalho do trabalhador, né? Onde ele já começa, muitas vezes, a adoecer, já é aí, nesse tipo de relação, né? E aí, claro que a sociedade se desenvolveu, deu um salto aí, né? Vários saltos no desenvolvimento, na tecnologia, nos seus maquinários, etc., né? Até chegar onde nós estamos hoje, né? O homem já está indo para Marte. Hoje eu já recebi uma figurinha dessas do WhatsApp muito interessante, que era assim, uma criança negra, provavelmente dava-se a impressão de ser um território africano, e ela deitada numa poça de lama, e ela deitada fazendo um movimento de beber a água. E aí vinha alguma coisa escrita no sentido assim, o homem chegou a Marte, né, e está procurando água, parece que já descobriram, estão descobrindo possíveis lençóis, né,
freáticos, aquáticos, sei lá como é que chama e tal. E aqui na Terra tem gente ainda passando sede. E ainda dizem que existe vida inteligente na Terra. Qual é o significado disso? Né? O significado é que toda essa evolução, essa revolução tecnológica capaz do homem, né, construir um conhecimento e chegar na Lua, em Marte, pesquisar outros planetas, outras possibilidades de vida, quando aqui na Terra, né, no nosso planeta, cada vez mais cresce a miséria no mundo, existem pessoas passando fome, que não têm onde morar, que não têm o que beber. Então, olha que grande contradição. Isso significa que, apesar de todo esse desenvolvimento tecnológico, isso não serviu ou não está a serviço, embora a gente, claro, quer usufruir desse conhecimento, mas não está a serviço do bem-estar da humanidade, né? Não está a serviço da nossa saúde, né? Porque saúde é um bem-estar completo, não é só a ausência de doença. Então, mas nesse desenvolvimento tecnológico, chegou um determinado momento, né, na história do século XIX, em que os próprios empresários identificaram a necessidade de ter alguém que cuidasse da saúde daqueles que trabalhavam para ele, né? Porque os trabalhadores se acidentavam, adoeciam, morriam, e isso atrapalhava a produção. Então era preciso ter um profissional, alguém que tivesse conhecimento na área para identificar as situações de adoecimento, controlar, né, para que essa produção. E aí isso se deu depois, né, desenvolvendo essa prática, esse conhecimento, a medicina do trabalho, que depois se ampliou um pouco mais, que a gente conhece hoje como saúde ocupacional, porque tem outros conhecimentos, não é só o médico do trabalho. É o engenheiro, é o psicólogo, o enfermeiro, toda uma equipe, né, de saúde, o assistente social, enfim, a psicologia, que agregam conhecimentos a essa área. Mas ainda assim, está no âmbito só do setor do ambiente de trabalho. E o objetivo é que este corpo, que aquela força de trabalho seja controlada, disciplinada, cuidada para o trabalho. Não é para o bem-estar da humanidade, é para o trabalho. É preciso que o trabalhador esteja bem para produzir, né? Antes disso, quando era regime escravocrata e a feudalismo, não existia isso, né? Inclusive lá com os escravos, aqueles que trabalhavam, que não eram considerados trabalhadores, eram escravos, né? Eram pessoas, eram humanos que trabalhavam, mas eles tinham a mesma condição de um animal, né? Tal qual era um cavalo, enfim, ou qualquer máquina para usar a produção. E aí, só que até metade do século passado, portanto, bem recentemente, né, é que os trabalhadores viram que isso era insuficiente para tratar e cuidar da sua saúde, entender a sua saúde, cuidar da sua saúde. Até porque, num momento de pós-guerra, pós-Segunda Guerra Mundial, né, a Europa se reestruturando e tal, havia muita morte de trabalhadores e muitos acidentes, mas num nível assim, na Itália era mais de 1 milhão de acidentados na época, enfim. E aí os próprios trabalhadores começaram a questionar esta condição de trabalho, começaram a criar uma metodologia própria, onde eles mesmos identificavam os fatores de risco, como é que eles iam lidar, como é que eles iam conhecer todo aquele processo de trabalho, né? E isso deu origem, inclusive, a um outro conceito de saúde, a um novo conceito de saúde, que até inspirou o que hoje a gente tem como conceito geral de saúde ampliado, que saúde não é só a ausência de doença, saúde é todo um bem-estar físico, mental, espiritual, cultural, de trabalho, condições de trabalho e de vida, né? Não adianta o meu ambiente de trabalho ser excelente se a minha condição de vida é ruim, né? Isso também é saúde do trabalhador. Ou o que eu ganho como salário, por exemplo, determina a minha condição de vida. Então, se eu vou ter uma boa alimentação, do que eu vou adoecer,
o que eu vou estar exposto, não só no setor de trabalho. Então, isso é importante para a gente abrir, né, a nossa percepção quando a gente quer entender por que nós, trabalhadores, estamos adoecendo disso ou daquilo, né? E aí teve uma conferência em 86 que afirmou isso, que a saúde do trabalhador, na verdade, ela está nas mãos do trabalhador, dos trabalhadores, né? Eles é que têm o poder real de mudar essa realidade. Então nós vamos ver, né, como que o desenvolvimento tecnológico, todo esse desenvolvimento mudou as condições de trabalho e como que com essas mudanças está fazendo, do que os trabalhadores estão adoecendo mais e por quê, né? Então hoje é o retrato do atual trabalhador, né? Esse trabalhador que é solicitado de todos os lados, ora ele está fazendo uma coisa, ora ele está fazendo outra. Um tempo atrás, um tempo não muito lá atrás, né, muito menos de 100 anos, cada um era assim, o trabalhador tinha o seu posto de trabalho, ele entrava às vezes lá no início, às vezes até com 14 anos, quando era permitido, com 12 anos, com o menor aprendiz, e ele ia trabalhando, ele sabia que ele ia se aposentar naquele posto de trabalho. E dali vinha, ele casava, vinham os filhos, e ele também trabalhava ali. O processo de trabalho era demarcado com a função e essa estabilidade, vamos dizer assim, que o trabalhador... Tinha adoecimento? Tinha acidente? Tinha. Tinha uma série de outras questões, a própria exploração daquele trabalho? Sim. Só que a forma como o trabalho era organizado fazia com que os trabalhadores adoecessem de várias coisas, né, mas em situação diferente do que nós vemos hoje. Apesar da evolução das leis... Né? Oi? Isso, no caso, foi antes das terceirizações. Isso, bem antes, né? Então, quando chegou um fenômeno que a gente chamou de reestruturação produtiva, que aí veio as terceirizações, até para a gente entender, poxa, mas esse sentimento de injustiça que é adoecedor, esse sentimento de injustiça que o trabalhador sente quando ele está no mesmo ambiente de trabalho, no mesmo local, e às vezes até com a mesma função, dividindo ombro a ombro com outro trabalhador, né? Mas eles têm condições diferentes, seja por um lado, por exemplo, de quem é terceirizado, ou um outro tipo de contrato mais vulnerável. Ele está fazendo o mesmo tipo de trabalho. E o outro que tem uma condição que são chamados efetivos. Tanto o trabalhador que tem essa condição, né, efetiva, provavelmente de maior estabilidade e maiores direitos, né? Às vezes a pessoa fica até incomodada porque está trabalhando com o outro, o risco é o mesmo. O Omar estava falando, o sindicato, quando ele discute, né, junto com todos os trabalhadores, independentes são efetivos ou terceirizados, a questão do trabalho, da condição de trabalho, é por isso que estamos todos aqui, estamos todos respirando o mesmo ar, exposto ao mesmo, se sair algum gás aqui, nós vamos estar expostos do mesmo jeito, somos humanos, né, do mesmo jeito, portanto, deveríamos ter uma mesma condição de proteção, de promoção à saúde, etc., de vida, resultado mesmo desse trabalho. No entanto, não temos. Por quê? Porque isso tem a ver com uma lógica. Até esse sentimento de injustiça, poxa, eu trabalho tanto, mas meu colega do lado, até gosto dele, mas pô, ele ganha 5 vezes mais do que eu, tem direito a isso, aquilo, aquilo outro. Às vezes a carga horária tem que ser diferenciada, né? Porque não sou efetivo, mas eu estou lá também fazendo a mesma coisa. E o inverso também, né? Embora possa se pensar ao contrário, ah não, o pessoal não está nem aí porque ganha mais, tá mais. Mas há, né, essa diferença também. E isso se deu por quê? Porque aquela forma antiga que eu estava falando de se produzir, tudo, aquela coisa marcadinha, ela também foi se modificando, se tornou mais flexível para que os donos, né, da riqueza pudessem ter mais riqueza. Então, vamos repensar essa forma, né? E aí isso se chamou de flexibilização da produção, que teve como consequência a flexibilização também do trabalho e dos direitos.
né? Então, desde a produção aos postos de trabalho, né? Aos direitos e toda a consequência disso aí. Eu acho que quem ganha mais até sofre mais, porque quem trabalha às 8 horas e que ganha mais até sofre mais do que, no caso, nós que somos terceirizados, porque nós seríamos assim, como um câncer que vai, né, se alastrando, que futuramente pode pegar aqueles que ganham mais também. Há pouco tempo nós temos visto as privatizações acontecendo, e as terceirizações, né, a luta pela terceirização em todos os setores. Então nós fomos o início de um pequeno câncer que está atingindo agora todos, né? Então, no ano passado, nós duas coisas. Mas primeiro, depois eu vou fazer uma observação. Nós tivemos a lei das terceirizações, que tornou possível, porque, né, já vinha há muito tempo esse processo. Agora, tornando possível que todos os espaços, todas as funções, né, mesmo aquelas funções fim, aquela história, função meio e função fim. Na universidade a gente também tem isso, a gente também sofre com essa situação diferenciada, né? Por exemplo, ano passado nós ficamos 4 meses sem salário, com essa crise toda do Estado, falta de salário, paga, não paga, paga parcelado, a gente chegou ao cúmulo de chegar 4 meses sem salário. Foi um sofrimento terrível, até hoje, né, não se conseguiu. Porém, no mesmo período, os trabalhadores terceirizados também já estavam, antes de nós, com os salários atrasados, alguns há 7 meses com salários atrasados, foram demitidos em massa. Em maio do ano passado, houve uma reunião no auditório onde se demitiu ao mesmo tempo mais de 500 pessoas. E outras 600 já tinham sido demitidas um mês antes. Então, qual é o impacto disso? Para o trabalhador que ficou desempregado, é óbvio, né? Além dele ter ficado todo esse tempo sem o salário e tal, as pessoas adoecidas, as pessoas com dificuldade já não tinham mais casa, isso, aquilo, outro. Mas para quem também estava, mesmo nós efetivos, que não estavam ali na linha, né, vamos dizer assim, da demissão, mas isso cria um impacto no nosso trabalho, no nosso sentimento, porque as pessoas ficaram abaladas em ver colegas de trabalho que eram terceirizados serem demitidos daquela forma e tal. Então, assim, o que eles fizeram com a lei das terceirizações foi ampliar isso de forma tal. Então, hoje, algumas funções que eles não poderiam terceirizar, hoje eles podem. E a tendência é eles fazerem cada vez mais. Por quê? Por quê? Quando se terceiriza, se coloca um terceiro para fazer aquilo que aquele quadro efetivo fazia, cada terceiro, né, cada terceira, cada empresa vai se organizar de uma maneira. E aí, se tiver algum problema, a primeira coisa que o chefe lá da empresa, o presidente ou o dono vai falar, peraí, mas não é comigo não, fala lá com o seu patrão, que o seu patrão é ele. Mas eu não estou aqui não, é lá. Então, olha só a confusão. E de outra maneira também se pretende o quê? Quebrar a identidade e a solidariedade entre os trabalhadores. Porque aí você, não, mas eu não sou terceirizado, o meu problema é outro, nós somos... Então, essa diferenciação, ela é, vamos dizer assim, pensada, planejada, conscientemente, para que esse aparente caos aconteça e aí os trabalhadores fiquem mais vulneráveis, né? Por isso que, junto disso, também outras coisas vêm acontecendo. A reforma trabalhista, onde ela vai, né, também flexibilizar, tirar, reduzir alguns outros direitos trabalhistas, né, mesmo para os efetivos, enfim. Então, é um processo combinado. E aquele trabalhador que estava lá, explorado, que também adoecia, estava sob risco, uma série de coisas, mas ele tinha o posto dele de trabalho, ele sabia que ele ia continuar trabalhando e que a perspectiva dele, né, era muito mais do que uma expectativa de direito, como eles dizem hoje, era uma perspectiva certa que ele ia se aposentar, né? Agora eles dizem para nós o quê? Não, peraí, você tem expectativa de direito, certeza ninguém tem. Você acha que vai, tudo bem, você está caminhando nessa direção, mas se vai ou não é outra história. E alteram também as regras da Previdência. Então, o que acontece com...
está acontecendo com todos nós? Mesmo quem está empregado. Esse processo é um processo de insegurança total. Então, veja só, vários elementos. Já tem esse distanciamento do trabalho, né? Bom, eu trabalho porque não é para me realizar. Se eu conseguir me realizar, ótimo. Mas somos poucos que conseguem isso. Eu trabalho para sobreviver, pagar conta, resolver, lá. Normalmente o salário não cobre aquilo que eu necessito. Bom, então já começa a não dormir à noite, já perco noite de sono, como é que eu vou fechar esse mês? E aquela cobrança, né? Coisas que às vezes estão pequenininhas no nosso cotidiano, quem não viveu isso, né? Esse trabalho, aí você vai para um lugar que gera uma insegurança, uma diferença. Então, além de não conseguir pagar a conta o mês inteiro, chego lá, faço a mesma coisa, fulano ganha X, eu ganho menos 10X, né? Poxa, aí começa a gerar. Então, essa aparente confusão, né? E não ter nenhuma segurança, eu vou continuar empregado, ou então aquela história, não, eu tenho que me adequar a qualquer mesma situação ruim, porque eu não posso ficar sem emprego, né? E de fato o desemprego está aumentando, né? A perspectiva, né, dos órgãos internacionais, da Organização Internacional do Trabalho, de que até antes do meados desse século, né, 2020, 2030, somente 20% dos postos de trabalho sejam efetivos. O resto, os 80% restante, seja assim, rotativo. E, né, para quê? Não é para a gente ser mais livre, ter mais tempo livre, eu trabalho quando eu quiser, agora eu não tenho mais patrão, não é isso que eles falam? Não, é para que se produza mais, se pague menos, se lucre mais. E nesse processo aí, né, onde esses mecanismos como a lei das terceirizações, reforma da Previdência e tal, são máquinas, né, produtoras de doença e morte. As cadeias enchem, né? Os hospitais enchem. Hã? As cadeias enchem, os hospitais enchem. Ainda tem as outras coisas, né? Que aí a abertura do espaço público para o setor privado, então precisa, vamos dizer assim, desqualificar, esvaziar, estrangular para justificar. Gente, agora só tem uma coisa, vamos privatizar, né? Então, essa situação toda, essa reestruturação, ela se expressa nisso, na privatização, novos modelos de gestão, né? Na precarização do trabalho, porque aí a gente está falando de perdas de direitos, né? De desregulamentação, né? Da lógica salarial meritocrática, quer dizer o seguinte, seu pagamento, né, seu salário, ele vai ficar cada vez mais indefinido, vai depender do desempenho, seja do trabalhador no seu posto de trabalho, seja do setor, daquela unidade, mas o salário ele pode aumentar como ele pode diminuir, né? Aquilo que seria, vamos dizer assim, de mais fixo, que é o salário base, a tendência é ele ser cada vez menor, igual o pessoal que trabalha em shopping, que recebe, quando recebe um salário base, um X, e o para além é a comissão. Mas para ele fazer um trabalho, né, um salário razoável que dê sobrevivência a ele tem que vender muito, trabalhar muito, produzir muito, para ele ter... E ele nunca sabe exatamente, o salário vai ser sempre variável, né? Então, essa lógica, que é uma lógica do mercado privado, lá a gente vê muito claramente assim na loja, né? Ela vem sendo trazida cada vez mais para dentro de todos os espaços. Isso também gera uma competição. Sabe aquela história da loja, que a gente vai e tem a história da vez? Você chega na loja, o pessoal está meio em fila, opa, é minha vez. Ah, a senhora quer alguma coisa? Tá. Aí se a pessoa não quiser, já era, perdeu a vez, volta para o fim da fila. Que é assim que geralmente organiza. Quando não se organiza assim, que gera uma competição entre os trabalhadores, eles fazem a produção, a comissão é da loja. Então fica o seguinte, vem cá, tu tá aí sentado por quê? Se você ficar sentado, eu vou ficar aqui ralando, a gente vai produzir menos e todo mundo vai ganhar menos. Então, ó, vamos empurrar esse cara. A gente quer gente que trabalhe mais
para que todo mundo ganhe. Essa lógica que estava lá, já empregada no setor privado, ela vem sendo aplicada cada vez mais dentro do setor público. Então, as carreiras, os planos de carreira, quando existem, né, vem aplicando e aprofundando cada vez mais esse sentido. Então, o salário é de acordo com o seu merecimento, esse merecimento aí traduzido no seu desempenho, na sua produtividade, que palavras queiram usar, e também com base numa competitividade, né, numa rivalidade, porque não dá para pagar todo mundo 100%. A pirâmide faz assim. Então não vai poder todo mundo progredir, não vai poder todo mundo ganhar igual, a mesma comissão, ou mesma gratificação, seja lá que nome for. Então tem que ver quem é que vai da vez, né? Então isso gera um elemento que é, vamos dizer assim, crucial no processo de adoecimento, de estranhamento entre nós, né, trabalhadores, que é a competitividade. Que lá atrás, onde também existia exploração, etc., né, tudo mais, mas todo mundo era igual. Então é o seguinte, mexeu com um, mexeu com todo mundo. Quando tinha que parar, todo mundo parava. Né? Então, e foi com esse processo também que se conseguiu, né, se organizar melhor os trabalhadores e conquistar melhor, né, mais direitos. Agora, nesse processo que nós estamos vivendo, além dessa desregulamentação dos direitos, nós estamos vivendo um processo cada vez maior de estranhamento entre os trabalhadores, produzido por esta lógica. Isso não é por acaso, isso não é da Petrobras, não é da UERJ, não é do Estado do Rio de Janeiro e nem mesmo do Brasil. Essa é uma lógica do trabalho que se organiza internacionalmente, então é no mundo inteiro. Quando a gente liga o Jornal Nacional e vê os trabalhadores lá da Grécia fazendo greve contra a reforma da Previdência, na Nicarágua, no Haiti, enfim, lutando, né, contra a perda dos direitos, pela redução da jornada de trabalho, etc., etc., está todo mundo nesse mesmo barco. Claro que nós temos diferenças, né, históricas, de cada setor, uns conquistaram, né, já tinham avançado mais, outros menos, mas esse projeto ele é igualzinho em todos os lugares. Né? Professor, dizem que quem trabalha não tem tempo de ganhar dinheiro. Enquanto a gente trabalha, a gente tem tempo para ficar pensando em... que quem trabalha não ganha dinheiro, ganha um salário cada vez mais aviltado. E eles têm tempo para pensar quem controla isso tudo é quem não trabalha, quem lucra trabalha, cada vez mais. Né? Só quem ganha. Então nós estamos assim, nós estamos numa crise econômica? Temos, mas os lucros dos bancos não caíram. Quer dizer, se caíram, mas eles não deixaram de ter lucro. E para não deixar de ter lucro, fazer com que os trabalhadores percam, porque não tem outra fórmula. Para alguém ganhar muito, alguém tem que perder muito. Não tem como nessa relação, isso que eu falei lá na frente, né? São dois atores. Aqui é o que a gente chama de capital, os donos da força de trabalho, da produção, né, do meio de produção, e aqui os trabalhadores. Então, nessa balança, né? Então, isso, quer dizer, foi trazido, né, cada vez mais está entrando e está se ampliando, se aprofundando no setor público, então nas instituições públicas, nas estatais, enfim. E para haver cada vez uma certa homogeneização desse modelo, né? Para quê? Para lucrar mais. Por que eles querem privatizar a saúde? Eles querem privatizar a saúde porque se o salário está pouco, então muita gente deixou de pagar plano de saúde. Então, primeiro eles pegam o plano de saúde e fazem assim, plano A, plano B, plano C, plano D, plano A, né? Aquele que só tem direito a uma consulta, o outro que tem é top de linha, tá. Mas mesmo assim não foi suficiente. Então vamos para dentro do setor público, que ali é um mercado importante. Porque quando não tiver mais setor público, aí só vai dar nós, não é isso? Então, essa é a lógica, por isso que eles querem, porque, claro, o investimento no público é um investimento que tem a ver com o interesse geral, não de um setor só, né? E isso tem a ver com a saúde do trabalhador, porque quando o trabalhador se acidenta, quando ele adoece, ele vai para onde?
para além de passar no setor de medicina do trabalho. Professor, acho que foi por isso que os empresários pensou, um governador de um certo país vai lá e rouba tudo, porque aí, se você roubar tudo, a gente consegue entrar de uma vez só. Ah, e são as alianças que eles fazem, né? Então a carinha do trabalhador hoje, né, é essa, é um Frankenstein, ele é todo montado, né, com a precarização, e aí também com a jornada de trabalho, com essa forma de organizar o trabalho, né, a questão dos seus direitos, enfim. Então nós estamos falando das condições de trabalho, porque falar de condições de trabalho não é só a gente pensar, claro, também, mas não é só pensar no nosso posto de trabalho, na nossa atividade, na nossa função em si. É mais do que isso, porque a nossa função, o nosso posto, está relacionado a toda essa condição maior. E até mais externa, né, do que aquela empresa, instituição ou ambiente que a gente trabalha. Né? Então é isso, é a era que a gente vive, né, da desregulamentação, né, a regulamentação da desregulamentação. Também te parece também um Frankenstein também, porque a gente também chega cedo, trabalha muitas horas, tem que ter a produtividade alta, né? Aí nem sempre a gente está na melhor condição, mas o trabalhador tem que é uma boa relação, né? É uma relação forte, trabalhista, né? Envolve o empregado, o empregador e vários direitos trabalhistas, né? Sim. Não, eu diria o seguinte, não faltam leis, mas não falta mesmo. Tem lei, apesar da desregulamentação, nós temos uma legislação, né, trabalhista, temos uma legislação acidentária, temos as normas regulamentadoras, as portarias. Recentemente, 2011, 2012, depois de muitos anos de luta e tal, se elaborou e se regulamentou uma política nacional de saúde do trabalhador e segurança, saúde e segurança no trabalho, né? Ótimo. Porém, as pessoas estão adoecendo menos, estão menos expostas a risco. Porque aí, se a gente pensar, inclusive, não apenas no nosso setor de trabalho, na função e tal, mas na nossa condição de vida, né, que tem a ver, porque o nosso trabalho determina a nossa condição de vida, né? Onde eu vou morar, o que eu vou comer, o que eu vou ter acesso, se eu vou ter lazer, que tipo de lazer, se eu vou, né? A minha estrutura que eu vou ter fora ali da minha função de trabalho e tudo mais, tem a ver com a minha condição de trabalho. Então, uma coisa está relacionada à outra. Estudo também, né? Estudo, né? A minha possibilidade de crescimento, né? De ampliar meu conhecimento, as minhas experiências, né? Porque não seria bom a gente, de todos os trabalhadores, poderem viajar, conhecer, né? O mundo é tão grande, conhecer todos os lugares. Eu não conheço nem o Cristo, nem o Pão de Açúcar. Né? Possivelmente, né? E muita gente. Possivelmente aqueles que trabalharam para construir aquele monumento, muitas vezes também não conseguiram levar a sua família. Né? Aquela história do operário que faz o prédio, mas não pode comprar um apartamento. É isso. Então a gente trabalha, somos nós que produzimos, mas nós não somos donos do produto do nosso trabalho. Então é essa lógica que a gente precisa transformar para a gente poder atingir a nossa saúde, de fato. Senão a gente vai ficar como eles querem, pensando só ali no nosso pedacinho, na nossa função, achando que nós vamos de fato assim alcançar uma condição de saúde. Não que não seja importante, óbvio, né? A coisa imediata, a gente não luta por salário, né? A luta imediata por as próprias condições de trabalho, ganho salarial, etc. Ótimo. Mas a gente ganha um salário hoje, ganha um aumento salarial, a inflação vem ali e come amanhã. Aí você, mas eu ganhei tanto salário. Aí já estou de novo sem dinheiro. Então, né? A inflação aumentou tudo, aí acaba que eu estou ganhando menos do que eu estava antes. Né? Geralmente acontece isso. Então, para a gente sair desse círculo vicioso, a gente tem que pensar diferente essa realidade, para a gente pensar uma intervenção diferente nessa realidade. Né? Tudo isso tem um impacto também, né, na nossa saúde quando o trabalhador adoece.
né? Quando nós adoecemos, várias coisas também acontecem. Então, assim, para além da gente pensar as razões desse adoecimento, né, os motivos, o tipo de adoecimento, né, se é causa física, se é causa mental, aonde vai tratar, como vai tratar, porque isso também tem diferença. Por exemplo, os trabalhadores estão expostos na mesma condição de trabalho, de tensão, de risco físico, biológico, tal. Quando se adoece, aquele que tem mais direito vai conseguir lá marcar sua consulta, ou tem um plano de saúde, ou tem um recurso que ele pode guardar para ele utilizar naquele momento crítico. Mas aquele outro que também adoeceu pelo mesmo motivo, ele vai depender, se a empresa não tem plano de saúde, ele vai depender do SUS, ele não tem nesse momento que ele vai gastar mais ainda, que o orçamento já está apertado, ele vai ter que precisar comprar um remédio, vai comprar um antibiótico, R$100 a caixa. Mas a caixa só dá 3 dias, mas eu tenho que tomar 15. E aí vai se multiplicando os gastos. Então, isso tudo, né, tem um impacto muito forte. Fora o medo de adoecer, estar fora do setor de trabalho, e quando voltar, será que eu vou ter meu emprego? Enfim. Então, cria mudanças, né, corporais na autoimagem. Como é que o trabalhador se sente, né? Isso é saúde ou adoecimento ou sofrimento mental, né? Como é que a gente se sente quando a gente está doente, quando a gente está adoecido, né? Para além daqueles sintomas, né, de dor, de febre, que limitam, né? No caso de algo que, enfim, osteomuscular, que impede de movimento e tal, como é que o trabalhador se sente? O que vem à nossa cabeça? Né? Como é que eu vou voltar a trabalhar quando? Se eu não puder voltar a trabalhar, como é que a família vai ficar? Como é que eu vou comprar esses remédios? Sair tá bom, consegui o atendimento, mas está aqui a receita, eu não posso comprar isso tudo, né? Então vou dar meu jeito. Ele falou para tomar 3 vezes ao dia, eu vou tomar uma, que aí aquela caixa eu transformo nos dias São detalhes, né, entre aspas, que hoje muito comuns, ou então o trabalhador adoece, toma remédio, mas ele não fala no setor, porque se eu falar que eu estou doente, eu posso ficar na linha de tiro, então não vou falar, né? Mas só que ele trabalha adoecido, ele trabalha às vezes com efeito de remédio que pode se desdobrar também, né, na condição mais insegura daquela atividade, né, o risco, a exposição do risco. Então, esses elementos todos que no nosso dia a dia a gente não percebe, ou às vezes percebe ou naturaliza, né? Mas é assim mesmo, né? São elementos importantes que vão influenciar o nosso adoecimento, né? Então, isso tem uma mudança quando a gente adoece no nosso cotidiano, nas nossas funções, na dinâmica familiar. Agora eu estou em casa, aquela história do encostado, lembra? Um velho jargão que se usava, está encostado, foi para o INSS, está encostado, né? Olha só o termo, porque as palavras, elas também têm um significado e um peso, né? Para colocar o trabalhador naquela condição, você está encostado. Quem é o encostado? O encostado é aquele, como o nome está dizendo, que se encosta em alguém ou alguma coisa para se beneficiar, né? Então, ele não está trabalhando, ele está encostado. Então, assim, trabalhador mesmo tem que ser aquele que é ativo, que produz. Se não está produzindo, é encostado. Mas esse nome encostado, que as pessoas falam, está encostado no INSS, eu não concordo de uma forma correta. Porque a pessoa paga para usufruir de algo, aí acontece uma doença devido à tarefa de trabalho que sobrecarrega a pessoa, mas a pessoa está ali com uma certa dedicação àquele trabalho para obter a meta da empresa, mas enquanto estiver obtendo a meta da empresa, você é reconhecido. Quando você não consegue mais bater por alguma dificuldade mental ou física, você já não valoriza nada. Aí as pessoas botam esse nome, isso, encostado, mas não, na verdade não está encostado. Claro, por isso nós temos que identificar isso e combater. Né? Na palestra passada, lá no Edicem, né? Edicem,
Aí, nessa conversa, mais um até, fala, não, porque nós somos os colaboradores, então, peraí, colaborador? O que é o colaborador? Nós somos trabalhadores. Tiraram de operário já. Porque... Antigamente era operário, aí tiraram. Aí agora, né? Trabalhador. Colaborador, porque as palavras vêm para poder disfarçar, né? Não, mas colaborador, eu sou colaboradora quando eu faço o que eu quero, o que eu gosto e se é possível. Tá bom, eu gosto, eu posso, eu sei, tá bom, então eu vou colaborar com você, é possível, dessa forma. Você topa? Não, não posso colaborar. Agora, colaborador, que tem que trabalhar 8 horas ou mais, se sujeitar às vezes a determinadas condições, independente do seu desejo, da sua vontade, por máxima necessidade, e ficar sujeito a tudo e qualquer coisa, muitas vezes. A última coisa que ele é colaborador, né? Ele é explorado, é trabalhador, mas, né? Então as palavras têm esse sentido para... Essa crise que chegou no Brasil, devido a nossos governantes, nossos presidentes, que nós mesmos colocamos essas pessoas lá, botou os empresários uma forma de, talvez até mesmo, não só em uma empresa, mas em todas no Brasil, de escravizar mais as pessoas. Porque se não fazer aquela meta, eles mandam embora e bota outra. Porque a fila do desemprego está tão grande que hoje em dia as pessoas estão assim, eu vou ter que fazer porque eu preciso. Se eu não trabalhar, eu vou ser mandado embora. Porque muitas das vezes, como a senhora falou, a gente fazemos coisas que não tem necessidade de fazer, mas fazemos porque não queremos ser mandados embora. Acaba sendo como, a escravidão acabou. Não estou falando da minha empresa diretamente, estou falando diretamente do Brasil. Que muitos amigos meus de outras empresas vêm comentando, a gente tem o nosso final de semana para dialogar, ficamos conversando a respeito disso. Então, eles já começam a aproveitar. Não, tem que trabalhar. Hoje eu vou precisar de você trabalhar até 10 horas. Não me pergunta nem se eu tenho condições de trabalho. Isso. Aí depois a pessoa fica encostada dele. Você é colaborador? Não é. Eu falo, eu não vou poder colaborar. Daqui a pouco só volta os empresários dar um chicote. Então, mas é exatamente isso. Essa lógica que tem a ver com essa forma, como a gente falou aqui antes. A forma de organizar a produção, né, ela foi se modificando. E o desenvolvimento tecnológico, né, com toda a maquinaria para produzir mais rapidamente, né, a automação, tal, não está a nosso serviço, não está a serviço da saúde do trabalhador, na verdade. Ele está a serviço de aumentar cada vez mais o lucro, né? Então, o uso da tecnologia mesmo também serve para isso, porque, por exemplo, quanto mais a empresa, às vezes, ela instrumentaliza o trabalhador, né? Primeiro dia de trabalho, ele sai todo feliz. Caramba, ganhei um celular, um laptop, um não sei o quê. Falaram que agora tenho acesso a todas as redes, assim, o assado, tal, não sei o quê, né? Uma linha nova, tal. Aí, 1h da manhã, no outro dia ele vai falar com o chefe, mas você não respondeu meu e-mail? Mas não vi e-mail. Não, mandei 1h da manhã, mas 1h da manhã eu estava dormindo. Não, mas você estava com acesso. Então a jornada de trabalho, né, seja com banco de horas, seja nessa forma, ela ficou também, né, difícil da gente, né, aquela coisa de bater o cartão, vou embora, acabou, o trabalho ficou lá. Não tem rede social, WhatsApp, grupo de trabalho, acabou. No outro dia eu volto para o trabalho. Então, como esse tempo começou a ficar cada vez mais misturado, isso também é um fator de adoecimento, né? É um fator de adoecimento, porque não há tempo da mente descansar, né? A gente parar. Essa parada, por que ao longo do tempo se conquistou o quê? Redução da jornada de trabalho, férias especiais para algumas funções, né, determinadas de maior exposição, o intervalo do almoço, porque tem uma lógica. Tem uma lógica científica, inclusive, que diz, se você trabalhar anos a fio sem tirar férias, você vai adoecer e você pode morrer, inclusive, repentinamente. Quantas pessoas, não são poucos casos que a gente escuta falar ou conhece,
né? A pessoa era, enfim, trabalhava, sei lá, era um grande executivo, inclusive, não tirava férias nunca. Aí um dia teve um piripaco lá, porque o sistema queima, né? Chega uma hora que entra em combustão, né? Inclusive, isso fez com que, assim, as doenças também, né? As doenças mentais fossem reconhecidas já há algum tempo, né? Como doenças também advindas, desencadeadas ou agravadas pelo trabalho, né? Então, assim, o aumento da ansiedade, da insônia. Insônia é uma doença, né? Que pode aparecer como um sofrimento inicial, às vezes eu não durmo bem, uma pequena alteração do ciclo, né? Vigília e sono. Mas se o nosso corpo não descansar o suficiente, a história das 8 horas, né, média, né, são realmente necessárias. Porque se a gente não descansa o suficiente, a gente começa a ficar ligado demais. Ligado demais tem uma alteração físico-química no nosso organismo, né? A gente fica elétrico, vamos dizer assim. Aí vai chegar um momento que vai estourar, vai explodir. Então, é importante a gente conhecer o nosso corpo, conhecer por que dessas condições, né? Quando a gente perde a hora do almoço, não dá aquela parada, né, para o almoço, quando a gente não respeita a jornada de trabalho, a gente, que eu digo, não somos nós trabalhadores simplesmente, eu digo, esta lógica, né, vai cada vez mais adoecendo. Então, a gente fica né, ligado direto. Então tem uma síndrome que é chamada síndrome do burnout, que é uma explosão, é o esgotamento profissional. E geralmente ela atinge os melhores profissionais de perfil, os melhores profissionais, aqueles comprometidos, disciplinados, que produzem muito, porque eles se envolvem, se responsabilizam de uma tal maneira que é difícil perceber, assim, peraí, estou exagerando, vou dar esse limite. Ou, quando não se consegue dar aquele limite, né? Vamos supor, o chefe pediu, hoje você vai ficar até 10 horas. Mas como que nós vamos criar também as estratégias para compensar esse desgaste, porque o trabalho, ele causa desgaste, né? Todo trabalho causa desgaste. Quando ele é compensado, seja por um bom salário, pela garantia, por uma estabilidade, ou pela satisfação da realização daquele trabalho, você consegue manter o sistema de saúde, né, da nossa saúde regular. Mas quando geralmente ele é só assim, a balança, né, então vai chegar um momento que ela vai, né, então é importante observar esses fatores que a gente chama de estressores, né. No caso do afastamento ou invalidez, aí o negócio fica mais complicado, né, mais tempo afastado, mais insegurança. Vem aquela coisa, tem que ir na perícia. Quem já passou por perícia aqui? Que não sofreu um frio na barriga? Diz assim, o que será que esse cara vai dizer sobre a minha saúde? Eu sei que eu estou doente, mas quando chega lá na perícia, o papel do perito, não estou dizendo que individualmente todos os peritos sejam assim, mas o papel e a criação da perícia foi para quê? Para ver se realmente a gente está tratando certinho, está melhorando e vai ficar feliz e equilibrado? Não. É para perguntar o quê? Você tem ou não condição de voltar a trabalhar? E deixa eu ver se você não está inventando, se você não está se encostando demais e não quer, né? Então essa relação perito com o trabalhador não é uma relação terapêutica, não é uma relação de acolhimento, de confiança. É uma relação de desconfiança, é o contrário. O trabalhador, por um lado, opa, será que esse cara vai me mandar trabalhar sem eu ter condição? E o perito, no outro lado da mesa, está dizendo, vamos ver se ele está armando, se já ficou muito tempo, se está fazendo corpo mole, se está inventando e tal. Esse é mais um fator estressante. Quando não acontece, cada vez mais tem acontecido, o que a gente chama de limbo previdenciário. O trabalhador vai lá na perícia, a perícia diz, volta a trabalhar. Mas como assim? Eu estou doente ainda, estou tomando remédio, tenho condição? Não, vai voltar, se já ficou tanto tempo, vai voltar a trabalhar. Aí ele volta
Quando ele chega na empresa, isso quando ele não é trabalhador autônomo, que ele depende, né? Aí ele deixa de receber e ele não tem condição de trabalhar e não tem como sobreviver. Mas mesmo aquele do trabalho formal, ele chega na empresa, o médico do trabalho diz, espera aí, deixa eu ver. Não tá bom não. Pode voltar para a perícia que você não pode trabalhar assim não. Se você trabalhar assim, a empresa que vai pagar, né? Vai assumir o risco de você estar trabalhando doente. Aí ele volta para a perícia diz, não, você está de alta. Aí ele fica lá, não está lá nem cá, mas está sem salário, está sem ganhar nada. E às vezes o trabalhador passa anos assim. Ele não está desempregado, ele não está mais segurado lá por aquele direito do previdenciário, e ele não está trabalhando, e ele continua doente, e ele fica nesse meio do caminho. Então, eu já acompanhei casos assim, de trabalhadores de um grau de necessidade, está passando fome, doente, tendo trabalhado, mas não tendo mais, a perícia vai lá, com todo o laudo, ele não quer nem ver, mas ele chega lá e nem olha. Ele simplesmente vê o tempo, passou de um ano, pode voltar. Passou lá de tantos meses, que por outro lado, conforme eles também, os peritos, né, que trabalham, são também trabalhadores, também estão sob pressão. Ó, quanto mais, lembra daquela história da meritocracia, do desempenho? Também estão aplicando essa mesma lógica. Perito que ficar afastando muita gente por muito tempo vai ganhar menos. Quem afastar menos vai ganhar um prêmio de desempenho. Então o perito falou, opa, vou bater aqui o meu recorde, pode botar essa turma para trabalhar, não quero saber, porque também vai ser o meu... Então fica aquela guerra entre os próprios trabalhadores. E quem é que está lucrando com isso? Né? Então a questão do afastamento, sem falar, né, da dificuldade do trabalhador em pensar se ele vai voltar a trabalhar, como é que ele vai, se ele não vai ser mandado embora. Quando é um acidente de trabalho caracterizado, ele ainda tem um tempo de estabilidade, mas quando não, na maioria das vezes é muito difícil a perícia caracterizar o nexo, fazer o nexo causal, a não sei quando é um acidente assim típico, claro aí. Agora no adoecimento, que também, né, é considerado acidente de trabalho, é muito difícil. Tipo uma lesão na coluna? Tipo uma lesão na coluna, às vezes até tendinite para bancário. Um bancário com tendinite vai na perícia, 30% consegue caracterizar que tem a ver lá com a função dele. Porque eles dizem, não, mas acontece o seguinte, olha, você já tinha antes, não tem a ver, agora tem aquelas coisas de proteção, de não sei o que, tal, conclusão. Estatisticamente, né, pelas estatísticas da Previdência, se observa isso. Dos perfis, né, de adoecimento, muitas vezes, mesmo aqueles adoecimentos que são claramente vinculados, embora tenha também uma tabela de acordo com as profissões, mas, apesar disso, por isso que eu disse antes, não bastam as leis. Leis, norma, tabelinha, não sei o que lá, tem muito. Porém, o que vai determinar, né, aquela avaliação? Né? São outras regras, outros critérios. Então, a nossa cabeça está assim, né? A cabeça do trabalhador, quem é que não está com a cabeça quente hoje em dia? Né? Ficar fresca hoje é cada vez mais difícil. Professor, essa lei temporária não precisava, porque nós terceirizados, de modo geral, a gente já não tem trabalho fixo, é temporário. E a gente tira uma férias e outra não, porque em 2 anos, geralmente muda, já não é mais a mesma empresa, aí a gente tirou as férias, já não tira outra. Toda essa lei seria desnecessária, serviço temporário já existe. Pelo menos porque é uma característica também, né? O trabalho rotativo, seja você não ter um lugar fixo, né, determinado de trabalho, hoje você está aqui, uma temporada aqui, outra lá, seja tempo determinado de contrato, né? Por quê? Porque os postos fixos de trabalho, eles estão em redução, né, em redução, porque vai ser cada vez mais difícil ter trabalhadores que trabalhem efetivamente, que comecem a trabalhar, seja numa empresa, numa instituição, seja numa função
e se aposentar naquela empresa ou naquela função, porque cada vez mais o mercado está fazendo isso, está empurrando todo mundo para essa rotatividade, essa polivalência, né? Então, eu tenho que aprender a fazer várias coisas, porque se hoje eu estou trabalhando aqui temporariamente, amanhã, se eu precisar, se eu sair, eu tenho que também saber, né? Aquela história assim, tem que ser um trabalhador criativo, saber várias coisas, mas que criatividade é essa? Criatividade nesse sentido, né? Então, só rapidamente, para vocês terem uma ideia, né? Se já não tem, isso também pode ser acessado através das redes, para a gente usar também as redes sociais a nosso favor, né? Para a gente buscar as informações. Pela OIT, são 6 mil trabalhadores que morrem diariamente. Diariamente, né? No mundo. Se gasta mais, né? Com resultado de acidentes do que com prevenção. Porque se houvesse um investimento real em melhores condições de trabalho e condições seguras, não é só usar equipamento de proteção individual ou coletivo, não. Né? Eu sei que aqui na Petrobras está um debate sobre a história do plano de carreira. Isso é questão de segurança também. Como é que o trabalhador se sente? Né? Qual é a perspectiva de desenvolvimento dele na carreira ou na empresa? Né? Então, não é pouco. No Brasil, nesse período, né, entre 2012 e 2017, foram mais de 14 mil mortos. Isso se a gente considerar a morte acidentária, que foi considerado nexo causal, caracterizado, trabalhador com carteira assinada. Quantos trabalhadores estão trabalhando sem carteira assinada? Né? E morrem, e adoecem, e não têm direito a nada. Né? Uma morte, né, de 2012 para cá, isso se mantém. Uma morte é registrada a cada 3 horas e 38 minutos. O tempo que a gente está conversando aqui, mais um pouco, mais alguém estará morrendo, né, pelo trabalho. E de 10 mortes, 8 são de terceirizados. Então, assim, a questão da terceirização é uma questão muito importante, a gente quebrar todos os muros que nós temos em volta de nós, no sentido de separar, né, os trabalhadores. Nós precisamos nos juntar para discutir fortemente esta questão, né, a questão das condições da terceirização, das mesmas condições de trabalho, quer dizer, resgatar aquela capacidade de unificação, de união dos trabalhadores, né? Foi por isso que aquela ponte lá, professora, onde inundou aquele rio. Ah, da Samarco? Porque hoje entra uma terceirizada, amanhã entra outra, aí esquece de apertar o parafuso e passa para outro. A outra, porque perdeu, pega o papel, joga no lixo para ele não saber que tinha que apertar o parafuso, e foi passando, e foi passando. No final, deu no que deu. E isso acontece em todos os lugares. Uma das consequências, né, da questão, porque na hora de um acidente maior, inclusive, atinge a todo mundo, não atinge só o terceirizado, né, muitas vezes. Porque não há tempo, não há, vamos dizer assim, obrigatoriedade muitas vezes no próprio contrato daquele tempo de treinamento, a experiência acumulada naquele lugar, naquela função, naquele fazer. Isso tudo conta, né? Quando a gente começa a trabalhar e depois de 20, 30 anos de trabalho, é claro que a gente tem uma capacidade, um conhecimento, um saber, uma facilidade que é diferente de que, porque toda vez, mesmo dentro de uma empresa, quando um trabalhador muda de setor, está na mesma função, há um recomeço, não uma quebra. Bom, agora peraí, deixa eu ver quem são, desde o reconhecimento do ambiente, aos novos colegas, da rotina, da hierarquia, tudo, né? Mesmo estando numa mesma empresa, que dirá quando isso está, né, tá circulando, que o trabalhador está circulando, inclusive em diferentes empresas. Né? Hoje está uma empresa, tá? Cada empresa tem a sua cultura, né? A sua forma de se organizar, Então, assim, há um crescimento, né, da questão do adoecimento e das mortes pelo trabalho. Isso é uma coisa muito séria, né? As estatísticas mostram que isso mata mais do que as guerras no mundo todo,
tá? Mas a gente não escuta falar, né? Quando há um acidente assim que não dá para esconder, aí sai na mídia. Acabou, esqueceu, ninguém mais está falando. Então, assim, fica uma questão, né? Para que a gente possa mudar as nossas condições de vida, de trabalho e de saúde, a gente tem que mudar muito mais coisas, né? Hoje, o adoecimento mental, ele está em todas as categorias, ele está crescendo cada vez mais. Eu estive lendo um material sobre adoecimento, no caso de petroleiros, né? Ainda tem em primeiro lugar o adoecimento pelas vias respiratórias, né? Mas o segundo lugar, bem pertinho, está o adoecimento mental, né? E em muitas funções, as funções de maior tensão, de maior responsabilidade e complexidade, ou então aquelas funções que são definidas pelo cuidado do outro, que se responsabiliza pela vida do outro, né? Então não é à toa, né, que o adoecimento mental. Então a gente tem que observar, né, esses fatores que estão desencadeando isso, para que a gente possa fazer uma luta aí junto com o sindicato, com a nossa organização de local de trabalho, enfim, para se enfrentar, né, contra esse ambiente hostil. E por fim, pode voltar outra slide, por favor. Adiantando um pouco, uma questão importantíssima, né, dentro desses fatores desencadeantes e desse ambiente hostil, está a questão do assédio moral. Assédio moral no trabalho, que é a situação, né, de constrangimento, né, repetitivo, constrangimento ao trabalhador, com humilhação, com desqualificação da sua, até às vezes das suas características físicas, que muitas vezes se misturam com o racismo, com o machismo. Às vezes também as mulheres expostas também, às vezes estão sujeitas, junto com o assédio moral, ao assédio sexual, mas o assédio moral, que é essa condição, e aí eu vou falar em especial, né, da hierarquia, né, porque existe uma discussão, assédio moral horizontal, vertical, ascendente, descendente, enfim, se é quando os colegas, lembra daquelas brincadeiras de escola também chamado de bullying, onde os colegas, ou seja, aquele que está no mesmo patamar, cria situações vexatórias, etc. Realmente são formas de violência no trabalho. Porém, predominantemente existe essa que a gente chama vertical, né? Descendente, de cima para baixo, que é o chefe, ou a quem ele está representando, essa estrutura, né? Que a gente precisa combater, porque tem sido reconhecido, né, como um fator gravíssimo de adoecimento, que tem levado muitos trabalhadores ao suicídio, inclusive. À morte, porque adoece e incapacita assim, terrivelmente. Quem passa por uma situação de assédio moral é muito difícil, tem que ter uma estrutura de assistência para se cuidar, para levantar. E é muito importante que os trabalhadores estejam juntos para poder enfrentar isso, né? E enfrentar essa questão da cultura do medo, né? Hoje a gente vive com o medo presente e as instituições, as empresas, né, os patrões se utilizam disso. Se você fizer diferente, você vai ser castigado, você vai ficar isolado, você vai ganhar menos, você vai para a rua, né? Aí a ponto dos pares não quererem nem ficar próximo, né? Então é muito importante. Para finalizar, como é uma semana da CIPAT, eu acho que é importante a gente só trazer aqui a importância do papel da CIPA, né? Mas não aquela CIPA formal que se reúne de vez em quando e não conhece a realidade de trabalho. Ter representante dos trabalhadores na CIPA que atue, que conheça o processo de trabalho, que converse com os trabalhadores, que ajude os trabalhadores a se organizarem no local de trabalho. Essa é a melhor forma
de promover a saúde e prevenir o adoecimento e os acidentes, né? Então é isso, buscar, né, fortalecer a representação, criar formas de registros das situações, né, e buscar ajuda, se não dentro da instituição, se não tiver, né, as equipes de saúde, mas fora tem os centros de referência de saúde do trabalhador, que recebe, muitas vezes as empresas se negam a fazer a CAT, que é a comunicação de acidente de trabalho, reconhecer o adoecimento como caracterizando o nexo, mas os CEREST são equipes, né, centros de referência de saúde do trabalhadores, tem nas diversas regiões, né, pela internet mesmo é possível pegar os endereços, e eles têm equipes lá para atendimento, tanto para avaliar e fazer o nexo causal, quanto para encaminhar dentro da política do SUS, né? Por isso que é importante a gente também lutar contra a privatização da saúde, porque para que a gente tenha essa estrutura de apoio para o trabalhador, né? Então, a gente chega no final, voltando ao lema lá dos operários que criaram, né, rediscutiram a questão da saúde do trabalhador, que saúde não se vende, não se delega e se defende. Não adianta a gente ter compensações financeiras quando a nossa saúde está sendo atingida. E não é o outro que vai fazer. Não é a equipe de saúde sozinha, não é o patrão, o juiz, somos nós trabalhadores, né? Só dá licença. Então, Não, porque eu a gente acabou, agradeço a participação. Tchau, tchau. Obrigado. Tá?